Olá! Hoje eu começo lendo um texto muito conhecido de todos nós. João 3,16, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um texto que nos mostra, que nos apresenta o plano da salvação para o ser humano, para a raça humana. Quando Deus instituiu o seu plano desde a criação, Ele já prometeu que daria o seu Filho, para que pudesse resgatar você e eu do pecado e nos dar a chance da vida eterna. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje, que eu quero começar este programa, está relacionado com os anjos. Sabemos que uma terça parte dos anjos foram excluídos do céu por Satanás, em virtude do pecado de Satanás e os anjos que o acompanharam. Agora, será que Deus também instituiu um plano para resgatar os anjos? Por que isso não aconteceu, se aconteceu ou não aconteceu? Para o ser humano, sim, teve um plano. Mas e os anjos que estavam lá antes da gente? Será que não teve um plano? Será que não foi preciso alguém morrer? É intrigante, não é? Você já tinha pensado nisso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Começamos agora o programa Na Mira da Verdade, o programa onde as suas dúvidas, as suas perguntas bíblicas, teológicas sobre religião são colocadas na mira e respondidas somente à luz da Palavra de Deus. Portanto, a partir de agora, os seus questionamentos estarão prontos para ser respondidos. Participe mandando as suas perguntas. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. E aí, professor, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Graças a Deus aí, contente porque estamos em mais um Na Mira da Verdade. E vou começar rapidamente aqui, mandando alguns abraços e primeiramente desejando, meu amigo, que Deus abençoe, não é, Tito, o nosso internauta, nosso telespectador, nosso ouvinte, que com tanto carinho tem acompanhado o programa ao vivo todas as terças à noite e também nas reprises. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço primeiramente para a Patrícia Moura de Jacareí, São Paulo. Encontrei hoje ela lá na Policlin, é uma telespectadora do nosso programa. Deus abençoe a você, Patrícia. Um abraço também para a Dani, uma grande amiga, e para todas as funcionárias do JB. Deus guarde a vida de vocês também. Um abraço para o José Maria, da igreja de Bombaça, em Pindamonhangaba. Que Deus guarde a você, meu irmão. E o último abraço para a esposa do Daniel, nosso colega aqui na Novo Tempo, a Rosivane, e também para as queridas Maria Letícia e Maria Beatriz. Que Deus guarde a todos vocês. Obrigado pelo carinho. E vamos lá em frente, Tito, para mais um Na Mira da Verdade de hoje. Ok, professor, mas eu também quero mandar um abraço todo especial aqui. Eu quero mandar um abraço para minha mamãe, a dona Silmar, lá de Tupã, que acompanha sempre Na Mira da Verdade. E essa semana está completando mais um aninho de vida. Parabéns, mãe. Te amo muito. É sempre gostoso a gente ter a oportunidade de falar e demonstrar um pouquinho essa alegria que é a questão da família, né? E aqui no programa Na Mira da Verdade, nós também queremos valorizar isso, a família. Então, um abraço à senhora que está me acompanhando sempre aí no programa e esse amor todo que deu para esse rapazinho aqui, viu? E eu queria também mandar um abraço para a Tânia de Apiaí, que está com a filhinha Ellen, adoentada,
está acompanhando o programa aqui através do Facebook. Um abraço a você e ao filhinho também, Matheus, tá bom? Professor Leandro Quadros. Meu amigo, eu posso fazer uma observação? Olha que observação é essa? Um abraço muito grande pra sua mamãe, né? Porque amar um rapazinho feio desse não é fácil. Mamãe, Deus abençoe, minha irmã. Mas muito bem, professor. Já que você tá animadinho, quero ver como é que você sai dessa, queridão. Porque olha só, a questão que nós colocamos aqui hoje na mira é uma questão intrigante. Porque a gente sabe que o plano da salvação foi feito para o homem, ser humano. Aquele que fez o pecado ali no céu, caiu em pecado ali, Adão e Eva, e Deus já tinha um plano desde a criação para ele. Exato. Mas o que saber, o que entender, ou como desvendar a questão do plano com os anjos caídos? Olha só, quem mandou essa pergunta, vou formular do jeito que mandou, foi o Thiago Salles de Mello, pelo Facebook. Ele fez essa pergunta nós promovemos ela aqui hoje no Facebook e ela estaria no programa, na abertura do programa. Ele diz o seguinte: tem uma pergunta que me ocorreu esses dias ao ler sobre o plano da salvação. Sabemos que Deus tem um plano de salvação para resgatar a humanidade pecadora, mas e com relação aos anjos? Eles não tiveram um plano de salvação, os anjos caídos? Eles não tiveram um plano de salvação também? Ou melhor, se existiu algum plano de salvação para os anjos, por que não envolveu algum tipo de sacrifício por parte de Deus, como a morte de Cristo por nós no Calvário? Espero que leiam esse comentário e gostem da pergunta e responda. Parabéns pelo programa. Parabéns a você, Thiago, pelo seu questionamento. E aí, meu amigo professor, como é que fica? Os anjos, será que houve também a necessidade de um sacrifício por parte de Deus para tentar resgatar os anjos caídos e Satanás também? Pois olha, Tito, é muito boa essa pergunta do Tiago. Obrigado, Tiago, por sua pergunta. Veja bem, a Bíblia não vai detalhar este assunto para nós, porque a Bíblia tem um propósito de mostrar o plano de Deus para salvar o ser humano. Agora, alguns textos bíblicos vão nos dar uma luz, e luz suficiente para sabermos que realmente Deus deu oportunidades para os anjos quando eles estavam no céu, não é? Preparando-se para se rebelarem contra Deus. Então, repito, a Bíblia é um livro que fala do plano de Deus em salvar o homem, e maiores detalhes sobre a forma como Deus lidou com os anjos que caíram, não é? Isso aí nós vamos saber apenas durante a eternidade, quando Deus nos falar. Mas vamos analisar alguns textos bíblicos para vermos que realmente Deus deu evidências, ou melhor, Deus deu oportunidades para eles. Primeiramente, temos que analisar Apocalipse 12, 7 a 9, que é o texto que mostra a rebelião de Lúcifer, um anjo criado perfeito, juntamente com uma terça parte dos anjos que foram expulsas do céu com ele. E quando você lê esse texto que fala sobre a rebelião, você percebe que realmente essa rebelião não ocorreu de uma hora para outra, mas que houve um processo que levou Deus a expulsar estes anjos do céu. Então, Apocalipse 12, 7 a 9 diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão é Satanás. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Verso 10. Então ouvi uma voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Você percebeu que interessante isso? O texto menciona a rebelião de Lúcifer contra Deus, e Lúcifer é chamado nesse texto, o Satanás atualmente, ele é dito que ele é acusador, ele era um acusador diante de Deus, dia e noite. Ou seja, não foi de uma hora para outra que Deus expulsou este ser,
porque este ser constantemente era um acusador. De forma constante ele foi promovendo a rebelião e um motim no céu que levou-os a entrarem numa batalha contra o próprio Deus e terem que ser expulsos de lá. Então, se você percebe nesse verso 10 especialmente que foi um processo, você já percebe aqui que Deus não os expulsou do céu de uma hora para outra. E aí nós vamos analisar um princípio que encontramos no Salmo 136. Não vou ler o Salmo, mas nos 26 versículos se repete constantemente a seguinte frase: o seu amor dura para sempre. Por exemplo, louvando a Deus, o texto diz assim, no verso 1: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. E aí Davi vai repetindo isso, esse cântico, essa música bonita de louvor, dizendo o seguinte, que o amor de Deus dura para sempre. Então, se nós lemos em Apocalipse 12, 7 a 10, que Satanás era um acusador constante e que o amor de Deus dura para sempre, podemos perfeitamente concluir que Deus deu oportunidades suficientes para que aquele anjo rebelde, juntamente com seus companheiros, tivesse a oportunidade de arrependimento. Agora, a Bíblia não menciona realmente a necessidade de um sacrifício de Cristo para estes seres. O que a Bíblia menciona é que estes seres, por serem de uma ordem espiritual maior, foi exigido mais deles. Ou seja, depois de Deus tolerá-los longamente no céu, como bem disse a escritora Ellen White no seu livro História da Redenção, no capítulo 1, depois de Deus tolerá-los, ao expulsá-los acabou a oportunidade. No início, quando eles estavam pensando na rebelião, não havia o mal, não havia o pecado. Deus, na sua misericórdia, considerou isso e deixou que as coisas corressem o seu curso normal enquanto Ele conversava, dialogava, ensinava-os para que voltassem atrás. Quando foram expulsos, acabou. E aí nós lemos em 2 Pedro 2, verso 4, que o texto diz ali que Deus precipitou esses anjos no Tártaros, na verdade, que é a palavra grega ali, né? Não é inferno, é Tártaros no original, ou seja, já que eles abandonaram seu estado de pureza original, Deus os precipitou ao Tártaro, ou trevas espirituais. Nós não temos dúvida de que, sendo Deus amor, e sendo que o seu amor dura para sempre, Ele deu oportunidades para esses seres. Só que as oportunidades foram antes de eles entrarem na rebelião, naquele pecado propriamente praticado de tentar destronar a Deus. Não tinha um plano para Deus morrer pelos anjos e tudo, porque eram seres de uma ordem superior e Deus exige mais desse tipo de ser. Então Ele deu as oportunidades, mas depois da expulsão acabou tudo. E finalizo só relembrando você, não vamos encontrar maiores detalhes na Bíblia, porque a Bíblia é um livro que fala da história da salvação e do plano em salvar o ser humano, e não do plano em salvar os anjos. Agora, pense numa coisa, se Deus deu tantas oportunidades para os anjos, e hoje dá tantas oportunidades para os seres humanos, por que você neste momento não aproveita as oportunidades que Deus está lhe dando? Talvez você não tenha ainda aceito a Cristo como seu Senhor ou Salvador pessoal. Talvez você não creia em Deus. Quero lhe fazer um convite amigo e respeitoso. Dê a Deus a oportunidade de entrar na sua vida. Ali em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eu estou à porta do seu coração e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Então permita a Deus, dê a Ele essa chance e Ele vai mostrar a você que a vida com Deus tem muito mais significado do que a vida sem Deus. Então aproveite a oportunidade, aproveite também quando oferecermos aqui, quando o Tito oferecer o curso bíblico gratuitamente, aceite. Pode ser não, Deus vai falar com você de alguma maneira através desse curso bíblico. E será uma honra para nós aqui da TV Novo Tempo e do Na Mira da Verdade sabermos que você, ao contrário desses anjos aqui,
aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe nas suas reflexões. Ok, professor, muito bom. É um assunto interessantíssimo que poucos tinham pensado nisso, mas realmente isso que você acabou de dizer é o que é certo. Eles tiveram a chance dele e rejeitaram. Você está tendo a sua chance. Vai rejeitar também? Para participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12-9156-6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você manda suas perguntas aí pela internet e elas chegam aqui também na hora. Ou acesse as nossas redes sociais. No Facebook é namiradaverdade.nt e através do nosso Twitter, @NaMiraDaVerdade. Participe do nosso programa, mande suas perguntas, tire as suas dúvidas e nós responderemos de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Bom, tem uma perguntinha que chegou aqui no SMS, professor, interessantíssima. Olha só, essa daqui também eu não lembro de ter visto aqui. Vamos ver como é que você vai abrir a Bíblia aí e explicar sobre esse assunto, querido. Ixi. A questão é a seguinte, olha só, quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui. Não tem o nome. A pergunta é a seguinte: boa noite, professor Leandro e amigo Tito. Conheço uma pessoa que crê fortemente em disco voador. Li com essa pessoa o livro de Ezequiel no capítulo 1 e também entendo que essa passagem fala sobre discos voadores. Pode tentar me esclarecer essa dúvida, por favor? Olha aí, professor, eu até, enquanto você estava falando, eu estava procurando sobre essa pergunta e vi aqui o texto de Ezequiel. E tem um versículo aqui que fala, no versículo 4, por exemplo, diz o seguinte: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta de nuvem, o céu estava em fogo. E no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. Olha só, parece que é um elemento no céu. E aí depois, lá no verso 15 diante, vem dizendo assim, ó: quando eu estava olhando para os 4 animais que ele vem comentando ali antes, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada uma delas. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada. E assim, sem virar as rodas, podiam rodar em qualquer direção. Isso, muitas pessoas pegam esses textos e começam a florear ali e imaginar que isso daí seja a questão de um disco voador, meu amigo. Como é que é esse texto de Ezequiel aí? Como é que a gente pode explicar isso para o nosso telespectador, se é ou se não é sobre disco voador que está falando aí o texto? Muito bem, Tito. Vamos lá, meu amigo. Veja bem, querido telespectador, o problema é que muitas pessoas leem ou estudam a Bíblia muitas vezes sem critérios, né? Então, por exemplo, quando vamos estudar a Bíblia, temos que ter alguns critérios. Um critério importantíssimo é lermos o texto e descobrirmos o que Deus quis dizer para o autor originalmente e o que as pessoas originalmente entenderam daquele texto. Eu não posso simplesmente pegar um texto, extrair uma porção dele e dar uma interpretação do que eu acho que tem que ser. Senão é eu que vou estar falando e não é a Bíblia quem vai estar falando para mim. Então nós temos que ver o que o texto diz. Quando você lê o livro de Ezequiel e este capítulo 1, você percebe uma coisa interessante. Olha o que diz o verso 1 primeiramente. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Veja, o que está registrado aqui no capítulo 1 são visões proféticas. Ele não está vendo disco voador, ele está tendo uma visão profética. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, na descrição do capítulo 1, os comentaristas não sabem identificar em detalhes o significado de todos os itens aqui. Aqui aparecem 4 seres, querubins, que é uma classe de anjos, e 4 rodas. Só que essas 4 rodas não são discos voadores, porque essas rodas aparecem de que maneira na visão profética? Elas aparecem uma girando dentro da outra. Então não tem nada a ver com disco voador isso. Nesta visão profética, mesmo nós não sabendo o significado de cada detalhe, nós percebemos que a mensagem de Deus é o seguinte: essas rodas se moviam sempre que Deus se movia, ou que Deus dava a ordem.
Então, com esta visão, Deus está ensinando ao povo o seguinte, que apesar da rebeldia do povo e do cativeiro, né, Deus está no controle da história e do controle da vida deles. Então, essa é a essência da mensagem que extraímos do capítulo 1, mesmo que não consigamos entender todos os detalhes da simbologia. E para finalizar, quando seres de outros mundos, como por exemplo a Bíblia menciona anjos, se comunicam com seres humanos, eles não se utilizam de nenhum tipo de tecnologia ou disco voador para se comunicar com o ser humano. Se você ler Daniel capítulo 10, o poder sobrenatural desses seres de teletransporte torna sem necessidade uma máquina, um disco voador para um ser de outro mundo, como nesse caso o anjo, vir a este mundo se comunicar com o ser humano. Então, por exemplo, você lê aqui em Daniel, no capítulo 10, que quando um anjo veio explicar a visão, você percebe, por exemplo, aqui, ó, no versículo 5. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo. E aí você lê todo o capítulo 10 e também o capítulo 9 e você percebe que esse anjo, depois aparece na visão Jesus, não é? Aparece repentinamente. Então, nada de disco voador na Bíblia. Estudemos a Bíblia com critério para nós não darmos à Bíblia uma interpretação que ela não quer dar. Ok, professor, muito bem. Bom, mas nós como começamos o programa falando sobre a questão dos anjos caídos, né, o erro deles lá no céu, a pergunta que chegou aqui pelo nosso blog do Éder de Jequié é o seguinte: se o salário do pecado é a morte, por que Lúcifer, o diabo, não morreu? Pois ele pecou e continua vivo, e o pior, tentando cada um de nós. E aí, professor, se o salário do pecado é a morte, por que Deus já não exterminou logo Lúcifer e permitiu aí que ele ficasse tentando a humanidade a ponto de derrubar a humanidade e a humanidade ter então que passar pelo plano da salvação? Por que isso, professor? Primeiramente, é importante entendermos o seguinte: em Romanos 6:23, quando diz que o salário do pecado é a morte que fala nesse texto é muito mais do que a morte física, é a morte eterna. Então, Lúcifer, o diabo, não morreu, mas morrerá. Então você lê, por exemplo, em Romanos 16:20, né, que o texto diz que depois que ele ser castigado no lago de fogo, como fala Apocalipse 20, verso 10, Romanos 16:20 afirma o seguinte: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, Satanás não morreu, mas morrerá. Agora, por que não morreu ainda? Por dois principais motivos. Primeiro, Deus deu a ele tempo para agir, porque os anjos e seres dos outros mundos e a própria humanidade precisam entender os resultados do pecado. Então, quando nós entendemos que o pecado não presta e não vale a pena, no céu nós não vamos correr o risco de nos rebelarmos mais contra Deus. Então Deus tinha que permitir, porque o pecado era uma coisa nova, totalmente nova. Ali 1 Pedro 1,12 afirma que os anjos anelam perscrutar sobre o plano de salvação, ou seja, os anjos não são oniscientes. Eles precisam ver o desenrolar da história para que Deus seja justificado, diríamos assim. Para que Deus seja visto como aquele que lida corretamente com o pecado e os pecadores. E o segundo ponto, porque ele não morreu ainda, é que Hebreus 1,14 afirma que os anjos são espíritos, ou seja, um ser espiritual. Então, com certeza, apesar de o pecado tê-lo corrompido, ele dura mais tempo que nós. Ele não é um ser de carne e osso, certo? Então, tem esses dois principais motivos pelos quais ele não foi destruído ainda, porém, o será de acordo com a Bíblia. Ok, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui uma pergunta que chegou no nosso blog. Quem mandou essa pergunta foi o Valdemir, ele é de Limeira, em São Paulo. Ele pergunta o seguinte: em Atos capítulo 1, dos versos 9 a 12, diz que quando Jesus subiu ao céu, ele estava no Monte das Oliveiras.
Mas em Lucas, no capítulo 24, verso 50 e 51, diz que ele estava em Betânia. Afinal, ele estava em Betânia ou no Monte das Oliveiras? Essa aparente contradição aqui bíblica tem algum significado, professor? Por que os dois livros se divergem com relação a essa questão de Jesus ali? Na verdade é o seguinte, os relatos são complementares. Então ele estava mesmo em Betânia, mas depois para a ascensão ele foi para o Monte das Oliveiras. Então são simplesmente relatos complementares, não são contraditórios. Ok, para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 9156 6972. Ou então você pode acessar o nosso blog e além de conhecer todo o conteúdo que nós colocamos ali semanalmente sobre a Palavra de Deus, os vídeos dos programas que apresentamos também e muitos outros questionamentos que chegam até a gente, você pode conhecer ali no nosso blog e também você pode mandar as suas perguntas. Você vai ver que ali do lado direito, logo mais abaixo, está dizendo que o programa está no ar, você preenche ali os seus dados, coloca a sua pergunta que ela chega aqui na hora para mim. Ou então, você pode acessar as nossas redes sociais. No Facebook é namiradaverdade.nt e no Twitter é @namiradaverdade, tá bom? Participe do nosso programa, mande as suas perguntas e ela poderá estar na Mira da Verdade. Deixa eu ver aqui uma pergunta que chegou no Twitter. Nós temos um tempinho ainda? Não, nós temos que ir para um intervalo. Espera um pouquinho, não sai daí não. Prepare aí as suas perguntas, aproveite o intervalo, manda pra gente que a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 32 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você participar do nosso programa. E para participar do programa, se você ainda não participou, mande as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 9156 6972. Está escrito aí no seu monitor, 12 9156 6972. Você manda as suas perguntas e eu recebo aqui na hora. Ou então, acesse o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Você vai ver que do lado direito tem um espaço dizendo que o programa está ao vivo. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui também. Ou então acesse as nossas redes sociais. Nossa rede social no Facebook é namiradaverdade.nt e no Twitter é @namiradaverdade, tá bom? Bom, a pergunta que chegou aqui pelo nosso blog do Yuri Felipe de Aracaju, no Sergipe, ele diz o seguinte: professor, a gente sabe que a questão da lei de Deus, no Novo Testamento existem muitas contestações dizendo que a lei foi abolida, que a lei deixou de existir. Quando Jesus veio aqui, ele instituiu os 2 mandamentos e simplesmente pôs de lado a lei de Deus. Ele pergunta o seguinte: qual lei Paulo se refere em Efésios 2,15 quando diz que a mesma foi abolida na cruz? Paulo diz isso, que a lei foi abolida na cruz. Mas que lei é essa que ele está falando aqui, professor? Não é a lei dos 10 mandamentos, não? Na verdade é o seguinte, Efésios 2,15 diz o seguinte, que a lei que foi posta na cruz é a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Ué, mas qual a diferença? A diferença é o seguinte, apesar da palavra lei na Bíblia englobar tudo, sejam leis de ordem moral, cerimonial, civil e tudo mais, em alguns contextos você percebe o seguinte, que se refere à parte cerimonial da lei, todo aquele cerimonialismo que apontava para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Então havia um cerimonialismo, por exemplo, o cordeirinho sacrificado simbolizava Cristo. O sacerdote e o sumo sacerdote no povo de Israel simbolizavam o sacerdócio e sumo sacerdócio de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, a função dessa lei cerimonial é transferida para Jesus, porque agora ele é o Cordeiro e ele ao mesmo tempo é o nosso sumo sacerdote. Isso não tem a ver com a abolição dos princípios morais da lei. Por quê? Basta você ler um próprio contexto. Em Efésios 2,14 fala, 15, não é? Que a lei dos mandamentos em forma de ordenanças perdeu a sua necessidade na cruz. Mas você vai para Efésios capítulo 6, verso 1, e aí diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo.
honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida. Ora, como que a lei ia ser abolida, a parte moral da lei, se em Efésios 6, 1 e 2, Paulo cita a própria lei moral dizendo para obedecer aos pais? Então veja, não tem cabimento essa interpretação que é dada de que Cristo na cruz aboliu a lei. Na cruz, a parte cerimonial da lei, a sua função, foi transferida para Cristo. Ele é o Cordeiro, ele é o sumo sacerdote. Agora, o aspecto moral da lei não foi abolido, porque alguns capítulos adiante, Paulo está citando um dos 10 mandamentos e dizendo o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Isso faz parte dos 10 mandamentos. Agora, para finalizar, temos que ter uma coisa em mente. Paulo, quando fala da lei de forma negativa, ele fala tanto da lei moral quanto da parte cerimonial da lei. Só que ele não é contra essa lei. Por quê? Em Romanos 7,12, olha o que ele diz. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O que Paulo era contra era uma maneira legalista de se observar a lei. Colocar a lei no lugar errado, como meio de salvação. Sendo que a lei não pode ser isso. O único meio de salvação é Cristo. Paulo quer mostrar uma perspectiva correta da lei. Mostrar que ela é o resultado de um coração transformado e não o meio de justificação ou de salvação. Então, analisemos os textos de Paulo corretamente e aí nós vamos chegar à mesma conclusão que tem ali na nota de rodapé de uma Bíblia de estudo protestante, a Bíblia de estudo Plenitude. A Bíblia de Estudo Plenitude, na sua nota de rodapé sobre Romanos 3:31, não é uma Bíblia produzida por adventistas. Essa Bíblia foi muito feliz nesse comentário ao dizer o seguinte, que as leis morais de Deus não são abolidas pelo Evangelho, pelo contrário, a morte de Cristo na cruz prova de que a lei de Deus é eterna. Se a lei de Deus fosse possível de ser mudada, Cristo não teria morrido, ele tinha feito a mudança na lei lá do céu mesmo, para ele não precisar vir morrer neste mundo. Então a teologia que ensina que a lei foi abolida, ela torna a cruz absurda e ridícula. Porque Cristo morreu para pagar a penalidade por eu ter transgredido uma lei que pode ser mudada, não tem cabimento. Vamos entender a palavra de Deus corretamente para não comprometermos o nosso entendimento do plano de salvação. Ok, professor, muito bem. Pelo Twitter aí, a Gi Sodré pergunta o seguinte, meu amigo. Bom, existe uma igreja, aliás, bastante conhecida e polêmica, que gosta de entrevistar demônios, que dizem que determinadas pessoas que já morreram, sem se entregar a Jesus, estão clamando e sofrendo no fogo do inferno. Isso procede? Tipo, demônios podem ser entrevistados? Se sim, como podemos acreditar que eles estejam falando a verdade? Se falam a verdade, como pode a pessoa estar queimando no fogo do inferno, tendo em vista a declaração de Romanos 6:23? Essa igreja se enquadraria no rol dos palcos de Satanás que se transforma em anjo de luz para enganar? Olha aí o questionamento pelo Twitter, professor. Ela mandou aqui um tweet longo e a gente abriu aqui e a questão é essa. Como é que é essa questão de entrevistar os demônios? A gente vê até na televisão aí alguns eventos onde aí parece que tem esse tipo de coisa, meu amigo. A Bíblia dá alguma orientação sobre isso? Nós temos que analisar a maneira como Cristo lidava com pessoas possessas por demônios. Aí vocês vão ver, queridos telespectadores e ouvintes, que a forma como Cristo lidava não tem nada a ver com a maneira como alguns pastores fazem hoje. E outra coisa, aqui nessa pergunta dá pra gente ver duas coisas. Além dessa entrevista com o demônio, dizem que as pessoas que morreram e que não aceitaram a Jesus estão queimando no fogo. Como que é isso aí também? Vamos comentar sobre isso também. Primeiramente, como que Cristo reagia quando uma pessoa estava possessa? Aqui você pode ler em casa, Mateus 8, 28 a 34, mas eu vou ler só os versos 30 a 32. A certa distância deles, dos demônios, e dos discípulos, estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão.
Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. O que nós percebemos aqui? Você percebe aqui algum diálogo de Jesus com o demônio? De maneira alguma. Quando os demônios abordaram a Jesus, ele simplesmente falou: vão. Por quê? Nós não temos que estar dialogando com o diabo. Se você e eu dialogamos com o demônio, nós estamos dando a ele a oportunidade de conhecer características psicológicas nossas, e ele terá muito mais armas para investir contra nós. Essa atitude de entrevistar demônios para tirar dinheiro das pessoas, além de ser meio falcatrua, também é totalmente antibíblica e perigosa. Como que você vai conversar com um inimigo que é infinitamente superior mais que você, mais poderoso, que estuda a natureza humana há alguns milênios? Você acha que vai sair ileso fazendo uma coisa dessas? Meu irmão, não faça isso. Não é isso que Deus faz. Cristo não fez isso. Segundo ponto, em relação ao inferno. É claro que esses demônios estão mentindo. Por quê? Você percebe que... Porque a Bíblia diz realmente em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira, então eles não poderiam estar falando a verdade mesmo, né? Então você vê, por exemplo, aqui, 2 Pedro 2,4. Esse texto mostra que os próprios demônios não estão sendo castigados no inferno porque o juízo deles está no futuro. Então olha o que diz o texto, 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaros, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para juízo. Ou seja, esses demônios encontram-se em trevas espirituais, porque abandonaram seu estado de pureza, e estão reservados para o juízo. Por quê? Porque de acordo com Atos 17:31, o juízo é futuro. E se o juízo deles é futuro, o juízo da humanidade, o juízo final também é futuro depois da volta de Cristo. Então hoje ninguém está queimando no inferno. Irá para o lago de fogo, sim, mas depois que Cristo voltar e castigar os maus, depois destruí-los. Então percebemos que além de ser antibíblico dialogar com o demônio, porque isso é dar a ele oportunidade para conhecer características psicológicas nossas, percebemos que esses demônios que aparecem aí nas entrevistas são bem mentirosos, porque a Bíblia diz que o juízo é algo futuro e não acontece agora. Então tenhamos muito cuidado com esse tipo de coisa. Ok, professor, muito bem. Participe do nosso programa mandando as suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12-9156-6972. Ou então acessando o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? A perguntinha que chegou pelo nosso SMS, professor, a gente, pelo que eu me lembro, já faz um bom tempo que não se fala sobre o divórcio na Bíblia. A pergunta aqui é a seguinte: queria saber do professor o que ele acha do divórcio. Mas eu queria colocar a pergunta seguinte, não do professor Leandro Quadros, tá certo, mas o que a Bíblia fala sobre o divórcio. Não sendo por causa de adultério, mas sim por agressão pelo companheiro. Pode-se ter o divórcio? O que a Bíblia nos orienta sobre o divórcio, professor? A gente sabe que lá no Velho Testamento, Deus também orientou o povo de Deus com relação a isso, e Moisés colocou aí Abraão, como é que foi essa questão do divórcio aí? Foi desde a época lá do povo antigo? Como é que é o divórcio na Bíblia? Primeiramente, Deus não é a favor do divórcio. Deus não fez o casal para se separar, mas infelizmente o pecado afetou inclusive as relações familiares. E muitas vezes o divórcio, infelizmente, é inevitável neste mundo de pecado. Mas não é o ideal de Deus. Olha qual é o ideal de Deus. Vou ler para você Mateus 19. Vamos ler aqui, não é Mateus 19. É sim, Mateus 19, versículo 9. Vamos ler o verso 8. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério. E aí você percebe no versículo 6, olha que interessante. Assim, eles, falando do casal, já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe.
Então Deus não fez o ser humano para o divórcio. Agora, quando ocorre, a Bíblia permite o novo casamento em duas circunstâncias. Nesta de Mateus 19:9, quando há uma imoralidade sexual por parte do cônjuge, ou seja, adultério, bestialidade, incesto, homossexualidade ou qualquer outra coisa desse tipo, porque a palavra grega aqui envolve todas essas coisas, tá ok? E em Romanos 7:2, quando afirma que quando o cônjuge morre, a pessoa está livre do voto conjugal. Agora, em relação à pessoa agredida, a Bíblia realmente não fala de a pessoa ter a oportunidade de casar de novo. A Bíblia não é aberta sobre isso. Agora, é claro que você não vai permitir que uma pessoa agrida o seu corpo. A orientação que é dada, inclusive pela Igreja Adventista, é o seguinte, que a pessoa agredida denuncie, certo? E se a denúncia não adiantar, saia de casa para se proteger, mas você não tem biblicamente ainda a liberdade de um novo casamento. Mas se proteja, por quê? 1 Coríntios 6:19 e 20 dizem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é sagrado. Então, se você é uma mulher que tolera abusos físicos, você está pecando também, tá ok? Você está pecando. Tá? Porque se você tolera um marido que te bate e você não faz nada, não denuncia, você está pecando. Isso é errado. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, é sagrado e você tem que protegê-lo. Então, se o abusador, após a denúncia, não para, saia de casa e faça um acordo com ele. Só voltaremos à nossa relação se você fizer terapia no mínimo 1 ano. Sabe por quê? Porque o abusador, se não tiver um acompanhamento psicoterápico de pelo menos 1 ano, ele vai fazer de novo. E se ele não quiser fazer, permaneça recuperando-se emocionalmente, solteiro ou solteira, e Deus vai arrumar a sua vida. Um abusador, ele está longe de Deus. E com certeza esse abusador vai cair no adultério, né? Porque ele está abusando e ele não tem uma íntima comunhão com uma pessoa que tem íntima comunhão com Deus, não abusa do seu cônjuge, não bate no seu cônjuge. Quem bate é porque não tem comunhão com Deus. Se ele já não tem comunhão com Deus, ele não vai ter força moral para viver uma vida de abstinência sexual. E aí se proteja. E se ele fizer a besteira, aí você vai estar livre para um novo casamento. Mas enquanto isso, a Bíblia recomenda que você não dê esse novo passo. Até mesmo porque é importante que para entrar numa nova relação a pessoa esteja muito bem psiquicamente, psicologicamente. Então você aí se separa por um motivo que não é do bíblico e se casa novamente, você vai trazer mais problemas para a sua vida. Então o que Deus quer fazer com essas orientações bíblicas é proteger as suas emoções e as suas relações familiares. Ok, professor. Agora uma pergunta interessante relacionada com isso. Com isso não, mas com casamento na Bíblia e tudo mais. A gente sabe que ali no passado existia vários episódios onde os reis tinham várias mulheres. E pelo que eu sei, isso não era tão agradável a Deus. Deus condenava. Agora, olha que interessante o que está escrito aqui em 2 Samuel. Quem perguntou isso foi a Ana Carolina, ela é do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte: como entender a passagem de 2 Samuel 12:8, que dá a entender que Deus deu a Davi mais de uma mulher? Mas isso já não existia uma lei proibindo? Olha só o que fala 2 Samuel 12, o versinho 18. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e rei de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Ora, Deus não está provando aqui a questão de ter mais de uma mulher, não, professor? O que esse texto aqui está falando? Dá a entender de que Deus deu aqui as mulheres do rei para Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso aqui me parece que dá a entender de que eu posso ter mais de uma mulher, não é não? Boa essa pergunta, olha, pergunta muito interessante. Aqui nós temos que analisar uma coisa. Primeiro vamos ler Gênesis 2, 24 e 25, para percebermos qual é o padrão de relacionamento com Deus. Se é o monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, ou
a poligamia, ou seja, um homem com várias mulheres ou vice-versa. Então, em Gênesis 2, 24 e 25 é dito o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, está no singular, aqui o termo, né? Suas mulheres, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui falando da condição humana no princípio, quando Deus criou o ser humano perfeito e o colocou no jardim do Éden. Então, o padrão de Deus sempre foi o casamento monogâmico. Agora, em 2 Samuel 12:8, o que Deus está dizendo? Deus está simplesmente falando a linguagem de Davi. Como que Deus poderia mostrar para Davi que Deus abençoou ele, dando para ele o reino, e que ele se tornou o rei de Israel? Veja bem, Deus não era a favor da poligamia de Davi, mas Deus tolerou isso por um tempo enquanto eles estavam se reeducando dessa prática viciante que eles tinham. Então o que Deus fez? Deus falou na linguagem dele. Como Davi mandou matar um homem para ficar com a mulher dele, Deus falou numa linguagem que Davi pudesse entender. Deus falou o seguinte: olha, eu dei a você o reino. E ao Deus permitir que ele tivesse todas aquelas mulheres, indiretamente Deus deu para ele, mas de forma indireta. Deus falou o seguinte: olha, eu abençoei você, te dei um reino. Você permitir que tu tivesse um monte de mulheres e você ainda me mata um indivíduo para ficar com a mulher dele? Aí Deus deu um castigo duro para ele por ele ter feito isso. Ele acabou se arrependendo, tanto que escreveu o Salmo 51 em resposta a esse arrependimento. Então, não é aqui um apoio de Deus à prática, mas é uma forma divina, é uma maneira de Deus falar na linguagem humana, se comunicar com Davi, de maneira que Davi entendesse de que Deus já tinha feito o possível e permitido o possível dele para ele ser abençoado, e que ele não precisaria ter feito essa barbaridade que era matar um homem para ficar com a mulher dele. Então Deus só falou numa linguagem, aqui é Deus falando num sotaque humano, mas não Deus aprovando a poligamia. Ok, meu amigo, muito bem. Bom, a próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Luiz Fernando Dinando. Ele pergunta o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Ok. Então, para ser salvo, é necessário fazer parte de alguma igreja, ou seja, tem que fazer parte de uma igreja evangélica? E quem é de outra religião que não é evangélico, mas confessa o amor de Jesus Cristo, vai ser salvo ou será salvo só quem for evangélico? A Bíblia fala alguma coisa com relação à religião que vai salvar alguém ou não? O que tem a ver uma religião evangélica, uma religião católica, uma religião budista, uma religião espírita, enfim, o que vai trazer a salvação à humanidade, meu amigo? Muito boa pergunta deste querido irmão evangélico, muito obrigado por sua pergunta. Em Hebreus 10:25 é dito o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, o dia da volta de Cristo. Esse texto está dizendo que realmente nós não devemos deixar de congregarmos. Quando você e eu congregamos numa igreja, nós fortalecemos a nossa fé. 1 Coríntios 12 compara a igreja ao corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, quando você e eu estamos ligados ao corpo e ligados à cabeça de Cristo, o cabeça que é Cristo, nós vamos funcionar. Nós vamos crescer espiritualmente. Agora, tem um detalhe. Não é só pessoas que vão à igreja que serão salvas. Devemos ir sim, com certeza. Mas Jesus fala em João 10,16, é um texto muito interessante. Em João 10,16, Cristo tem um texto que ele fala uma coisa que devemos considerar em relação à salvação, para compreendermos como que Deus trabalha em relação a isso. Então, em João 10,16, encontramos um texto que diz o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Deus se utiliza de todas as igrejas como instrumentos para falar do amor de Jesus. Mas o objetivo dele é reunir um povo
uma igreja, um aprisco que seja preparado para a volta de Jesus Cristo. E Deus quer que este povo reunido tenha as características do povo de Deus mencionadas em Apocalipse 14:12 e em João 13:35. Apocalipse 14:12 diz que o povo de Deus nos últimos dias deve guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo. E João 13:35 diz que devem amar-se uns aos outros. Obediência a Deus, fé em Jesus e amor pelo próximo são as três principais características do povo de Deus. E sendo que Jesus tem muitas pessoas que não estão no seu aprisco, pode ter certeza, Ele vai conduzi-las à salvação de outras maneiras, porque Ele tem outras maneiras de revelação. Você lê em Romanos 2, 13 e 14, Deus pode se revelar por meio da consciência moral e a pessoa pode dizer sim para Jesus. Você vai para Romanos 1, 20, você vê que Deus se revela pela natureza, né? Como no Salmo 19 também fala disso. Então Deus tem várias formas de revelação e por isso façamos a nossa parte em levar a mensagem do Evangelho, deixando com Deus o resto, a maneira como Ele vai se revelar a cada pessoa. Muito bem, professor. Olha pelo Twitter aqui, o Samuel Henrique tá falando o seguinte: arrumou o cabelinho, né, professor? Dando risada, olha lá. A pergunta dele é a seguinte: onde fala na Bíblia sobre pecadinho e pecadão? A Bíblia fala alguma coisa se tem diferença de pecado? Ou pecado tudo é um só? Para Deus a matemática é uma só. 9 menos 1 tudo, é 0. Como é que é essa questão do pecado? Pecadinho e pecadão existe na Bíblia? Pois você sabe que um dos maiores absurdos que se ouve no meio cristão é que Deus considera todos os pecados iguais. É claro que na essência todos os pecados são iguais. Ou seja um pecado maior ou um pecado menor, o pecado nos separa de Deus. Ali Isaías 59:2 diz, né, que o pecado nos separa de Deus. Então, em essência, todos os pecados são iguais. Agora, pelo fato de o pecado ser igual em essência, isso não significa que todos sejam iguais em tamanho e em gravidade. Por quê? Isso é muito claro na Bíblia. Se nós lemos, por exemplo, Lucas 12, 47 e 48, não vou ler mais texto por causa do tempo, mas o texto de Lucas 12, 47 e 48 diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz, ou melhor, eu peguei Lucas, desculpe. Lucas 12, 47. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não se prepara, nem realiza sua vontade, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Se todos os pecados fossem iguais, por que uns recebem muitos açoites e outros poucos açoites? Isso mostra que se há proporção de castigo, há pecados mais graves do que outros. Mas não nos esqueçamos, mesmo um pecadinho pequenininho, se nós não confessarmos e não nos arrependermos, Ele poderá nos tirar do reino dos céus. Mas que Deus não considera todos iguais, é óbvio que não. Isso aqui vemos nesse texto e em muitos outros textos da Bíblia. Ok, professor. Muito bem. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra terça-feira que vem, tá ok? Tá bom, meu amigo. Um grande abraço, amigo Tito, para você. Um grande abraço, amigo telespectador, amigo ouvinte internauta. Não esqueça de entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e pedir o seu curso bíblico gratuitamente, porque nós nos esquecemos antes de falar, porque a correria foi grande para nós aqui, não é, Tito? Que Deus abençoe a você e nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, vai ter a coragem de lhe responder. Um abraço. E lembre sempre aqui nesse programa, seus questionamentos, suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade. Até nosso próximo encontro. Tchau.